Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa noite, boa tarde, e aí, como vai você? Eu vou bem também, obrigado por perguntar. E aí, belezinha? Então, hoje a nossa aula a gente começa a falar um pouquinho sobre o que é movimento, sobre velocidade. Você vai ter uma pequena introdução hoje do que é isso. Mas antes, a gente precisa dar certas noções que serão utilizadas para estudar o movimento uniforme, para estudar o movimento uniformemente variado, para estudar o movimento circular, para estudar o pouso do homem à lua. Tudo começa do princípio. Então a primeira coisa que a gente vai ver são as unidades de medida, e começando pelo comprimento. Ao longo da história da humanidade, se fez necessário criar certas unidades para medidas. Isso se deu basicamente com o fim da Idade Média, início da Era Moderna, com a criação da pequena burguesia, acumulação primitiva de capital. Sim, sim, eu também sei história. É, a produção do feudo, que sobrava, começou a ser comercializada, né? Só que como que você faz um comércio sem ter um padrão? Então imagina que eu fale o seguinte: tem uma criança que faz mesas. Naquela época era normal crianças fazerem mesa. E ele fala, olha, eu tenho uma mesa aqui de 5 palmos. Só que o palmo de uma criança é pequeno. Então quando for medir 5 palmos, 1, 2, 3, 4, 5. O cara tá me querendo vender uma mesa pequena. E quando chega aqui no meu reino, eu vou medir a mesa com a minha mão. Sim, desse tamanho. E eu vou notar que a mesa era menor do que eu esperava ser. Isso vai ter briga, e eu provavelmente vou botar esse cara aqui no meio da mesa na guilhotina e cortar-lhe a cabeça, porque é assim que as pessoas resolviam as coisas na Idade Média, início da Idade Moderna também. Revolução Francesa mandou um abraço. Só que, se a gente tiver uma unidade de comprimento que eu meça aqui e o cara meça lá a mesma coisa, o problema fica resolvido. Nós resolvemos o problema. E a unidade que foi criada para medir o comprimento foi o metro. 1 metro é unidade de comprimento, e ele é 1 metro, seja aqui, seja no Japão, seja na França, seja nos Estados Unidos, apesar deles não utilizarem o Sistema Internacional de Medidas. Lá eles não utilizam 1 metro, lá eles utilizam as jardas. E 1 metro é a unidade que a gente vai usar no SI. Repara que essa sigla quer dizer Sistema Internacional de Medidas. Toda e qualquer equação que eu for demonstrar aos senhores, as unidades têm que fazer parte do SI. Então sempre que a gente fala em comprimento, o comprimento ele tem que estar em metro. Tá legal? SI é o Sistema Internacional de Medidas. Um grupinho de amigos se reuniu e decidiu qual as unidades que eles gostavam mais. Mas não foi uma escolha ao acaso. Porque se você parar para pensar, o metro é a unidade que existe que é mais próxima à sua realidade. Se você esticar os seus braços, você vai ter 1 metro e alguma coisa aí. Inclusive a distância se você abrir os braços, como se fosse o Cristo Redentor, e medir a distância da ponta do seu dedão à outra ponta do seu dedão, você vai ter a sua altura, que é medida em metros, tá bom? Mas se eu for medir coisas que são maiores, eu vou precisar de outras unidades de medida. Por exemplo, a distância da sua casa ao colégio, você não mede isso em metros, você mede em quilômetros, a não ser que tu more do lado do colégio. Se eu quiser medir a distância da Terra ao Sol, eu vou medir isso em quilômetros. Se eu quiser medir coisas muito pequenas, aí 1 metro já não é muito interessante, né? Se eu quiser medir um átomo, um átomo ele tem 10 nanômetros mais ou menos. E o que é isso, professor? 10 nanômetros. Pega 1 metro e divide por 1 bilhão. Pronto, você tem 1 nanômetro. Esse é o tamanho mais ou menos de um átomo. Um átomo tem 10 vezes isso. Então surgiram outras unidades de medida, e eu vou colocá-las aqui, olha. Nós temos o milímetro, centímetro, temos o metro, quilômetro. Essas são as mais utilizadas e essas são as que você conhece. Mas existem algumas outras. Eu vou colocar uma escadinha e eu quero que você aprenda essa escadinha. É uma escadinha que tem 7 degraus e ela vai servir para passar de uma unidade de medida para outra. Tudo bem? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
E agora você vai repetir comigo, mas eu nunca te disse isso. Cagada mole desce mais. Sim, cagada mole desce mais. Não entendeu? Eu explico. Vamos lá. K, H, da mole, desce mais. E aqui você vai ter todas as unidades de medida em relação ao metro que existem. Tá legal? E você coloca N depois de cada um desses. Aqui já tem um metro de metro, não precisa colocar. Então eu tenho o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e o milímetro. Tudo bem? Professor, para que essa escadinha que o senhor nos mostrou, ela é útil? Então imagina que você queira saber qual é a sua altura em quilômetros. Você é capaz de estimar, você é capaz de responder essa pergunta? Qual seria a sua altura medida em quilômetros? Então vamos ver. Eu vou fazer com a minha altura, fica mais fácil. A minha altura, a altura do professor, é 1,80 m. Por que a minha altura fica mais fácil? Porque eu não sei a altura de você. Sim, eu não sei tudo. Olha só. Eu estou aqui, olha. A minha altura está medida em metros. Eu quero saber quanto que ela fica em quilômetro. Eu vou subir uma escada. Mas subir uma escada é legal ou ruim? Cara, subir uma escada é horrível. Subir cansa. Subir é ruim. E descer uma escada? Descer a escada já é legal. Então, toda vez que estiver subindo essa escada, o seu número ele vai ficar cada vez menor. E toda vez que você estiver descendo essa escada, o seu número vai ficar cada vez maior. Repare que eu estou indo de metro para quilômetro, então o meu número ele tem que ficar menor, tá bom? Então, quantos degraus eu tenho que subir para chegar em quilômetro? É só você contar. Ó. 1, 2, 3. E o que isso significa? Significa que você vai ter que andar 3 casas com a vírgula. A vírgula está aqui, eu vou andar 3 casas para a esquerda para o número ficar menor. 1,80. 1, 2, 3, coloco a vírgula. Aonde não tem nada, eu vou colocar o zero. Então essa daqui é a minha altura em quilômetro, olha que interessante. 0,0018, não precisa colocar esse zero, né, porque tanto faz. 0,0018 quilômetros. Então se alguém te perguntar a sua altura em quilômetros, você já sabe responder, apesar de não ser muito útil. Eu disse para vocês que o tamanho de um átomo é 10 angstrom, né? 10 a menos 10 nanômetros. E o tamanho de uma bactéria está na ordem dos micrômetros, tá bom? Uma gotícula d'água está na ordem dos milímetros. Então, se eu tenho uma gota de 2 milímetros de água, o diâmetro dessa gota é 2 milímetros. Qual seria o tamanho dessa gota d'água em metros? Você só subir 3 casas e você sabe. Hectômetro. Eu sou capaz de passar de hectômetro para centímetros. Um exemplo. Quanto seriam 10 hectômetros passando isso para centímetros? Então tem que ver. Eu vou descer, tá bom? Estou em hectômetro, eu vou descer, e descer é legal. Se eu estou descendo, o meu número tem que aumentar. Então eu vou andar quantas casas? 1, 2, 3, 4. Eu vou andar 4 casas com a vírgula. Professor, peraí, é o 10, cadê a vírgula? Cara, você não está vendo, mas a vírgula está aqui, olha, 10,0. 1, 2, 3, 4. E onde não tem nada, você coloca o zero. Então, 10 hectômetros é a mesma coisa que 100 mil centímetros. Essa escadinha aqui, ela é útil toda a vida para você poder converter de quilômetros para hectômetros, para decâmetros, metros, centímetros, decímetros, milímetros, etc. Mais para frente eu vou ensinar mais bizus com essa escadinha que você consegue converter área, você consegue converter volume, você consegue converter unidades de massa. Ela é bem interessante, bem útil para a gente. E depois da unidade de comprimento, eu tenho outra unidade que é o tempo. Existem várias formas de se medir o tempo, inclusive nós não somos capazes de medir o tempo, né? O que nós medimos são intervalos de tempo. Eu sou capaz de medir um intervalo de tempo que ocorre entre 2 eventos, mas o tempo é uma grandeza que você não é capaz de medi-la diretamente. Por quê? Nós vivemos hoje em 3 dimensões. 4 dimensões, perdão. Mas você só enxerga 3. Comprimento, profundidade e altura, né?
O tempo é a quarta dimensão, mas você não enxerga o tempo. Mas a gente cria mecanismos para que a gente consiga medir o tempo. Quais são as medidas de tempo que nós conhecemos? Olha, horas, dias, meses, séculos, anos. Observação, ano-luz não é medida de tempo, tá bom? Ano-luz é medida de comprimento. Um ano-luz é a distância que a luz percorre durante um ano, tá? Não confundam isso. E o tempo? No Sistema Internacional de Medidas, o tempo é o segundo. Tá? Então, toda e qualquer equação que nós formos usar que tenha o tempo aqui eles têm que estar em segundos. Tudo bem? Porque segundo, novamente, é uma coisa que é mais próxima à sua realidade. Você consegue contar segundos, ó. Só que você não consegue contar séculos com a mesma facilidade com que você conta segundos. Então, as unidades no SI vão ser sempre muito próximas daquilo que você consegue contar. E existem algumas relações, isso daqui eu coloco porque, acredite em mim, tem muita gente que não sabe, né? Ou nem se liga para isso. Mas um minuto, ele tem 60 segundos. Uma hora, ela tem 60 minutos. Um dia possui 24 horas. Um mês. Professor, existem meses que tem 30, 31, 28 ou 29. Cara, pra você, se o problema não falar nada pra você, você vai falar que o mês tem 30 dias, porque é muito mais fácil fazer conta com 30 do que com 29. Um mês tem 30 dias, um ano 375 dias. Tá legal? E como que eu converto de minutos para segundos, segundos para hora? Uma regrinha de 3 simples. Um pequeno exemplo. 90 segundos. Se eu precisar converter isso para minutos, quanto ficaria? Isso é uma regra de 3 simples. 1 minuto. Ih, não sei nem escrever. Eita. Vamos lá, aqui embaixo. 1 minuto. Ele possui 60 segundos. Então, x minutos vão ter 90 segundos. Posso multiplicar cruzado aqui. 60 vezes x é igual a 90 vezes 1. X é igual a 90 dividido por 60. Podemos cortar. 9 por 6, simplificando por 3, dá 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 1,5. Ou seja, 1 minuto e meio, 1,5 minutos. E utilizando esse mesmo esquema da regra de 3, com esses dados que nós temos aqui, eu consigo converter tudo para tudo. Tá legal? Agora falando do referencial. O referencial é um sistema, é um ponto no espaço. Então, vamos escrever assim, é um ponto no espaço. Pelo qual eu sou capaz de medir um certo movimento. Então, pelo referencial, eu consigo me guiar e consigo saber a respeito dos movimentos. Como assim referencial? Muitas das vezes nós analisamos o movimento por dentro do nosso referencial, mas isso é um pouco egoísta, né? Quando eu tô dentro de um carro, o que parece para mim é que o carro está parado e a estrada ela está se movendo. Isso está certo ou está errado? Está certíssimo, porque você se coloca dentro do carro e no referencial do carro é a estrada que se move e o carro que está parado. Isso pode ser um pouco louco, mas vamos desenhar aqui, olha. Então você está na estrada, tem uma árvore. Aqui está você dentro do carro. Sim, você anda em pé dentro do carro porque é mais fácil desenhar alguém em pé dentro do carro. Esse carro aqui está indo para a sua direita, tudo bem? Em relação a essa árvore que está aqui enfincada na beira da estrada, o seu carro ele está em movimento, está indo para a direita. Em relação a você, o seu carro ele está parado. É louco. Mas como eu sei se um objeto ele está se movendo ou ele está parado, professor? Você tem que olhar sempre para o referencial.
a posição dele muda em relação ao referencial? Se a posição dele não mudar em relação ao referencial, significa que ele está parado. Se a posição dele muda em relação ao referencial, significa que ele está se movendo. Olha só, esses dois pilotos aqui na sua tela, eles estão parados ou estão em movimento? Depende. Depende do referencial. Olha só, se o referencial for o laranja, eles estão parados. Mas se o referencial for essa folha, esses dois pilotos, eles estão se movendo. Sim, tudo depende do referencial e quero que você se faça a pergunta agora. Você nesse momento está parado ou está se movendo? Parado. Não, cara, presta atenção, tudo depende do referencial. Eu falei referencial? Não falei qual era o referencial. Então, dependendo do referencial, você pode estar parado ou você pode estar se movendo. Se o referencial for essa tela pelo qual você está assistindo esse vídeo, você com certeza está parado. Agora, o referencial pode ser um carro que está passando na rua nesse exato momento. Em relação ao carro que está passando na rua nesse exato momento, você está se movendo. Então, o movimento, olha que bonito. Ele é relativo. Ele é relativo a quem? Ele depende do referencial. Ele é relativo ao referencial que você está usando. Ele é relativo ao referencial que você está abordando. E da mesma forma, a trajetória de um móvel também depende do referencial. O que é trajetória? Você pode imaginar que é uma linha imaginária percorrida pelo objeto. Então, eu tenho um avião. Esse avião está se movendo aqui em relação à folha, ele está indo para a direita, tudo bem? E ele vai soltar uma bomba. Olha o que acontece. Olha a trajetória da bomba. Olha a trajetória que a bomba faz. Essa trajetória, ela depende do referencial. Vamos supor por 2 instantes. Uma pessoa que esteja dentro do avião, um piloto, e você que está olhando a bomba antes de morrer. Para você, essa bomba está descrevendo essa trajetória daqui, certo? Esse arco de parábola não é reto, tá bom? Isso daqui é um arco de parábola, só que o desenho ele não ajuda porque faltou espaço. Agora, para o piloto de avião, ele está sempre olhando a bomba abaixo dele. Olha só, para onde ele olha, a bomba sempre está abaixo dele. Então, para você que está fora do avião, você enxerga essa trajetória. E para o piloto de avião, ele enxerga essa trajetória aqui da bomba. Ele enxerga a bomba caindo em linha reta. Então, assim como o movimento, a trajetória ela também é relativa. A trajetória ela é relativa a um referencial. Um outro exemplo clássico é um avião. Imagina agora que esse avião ele tem uma hélice, tudo bem? Tem uma hélice aqui. Hélice, E eu vou colocar uma bolinha na ponta de uma das hélices. Eu quero que você pare e pense. Qual seria a trajetória dessa bolinha em relação ao piloto que está vendo, em alguém que está olhando o avião indo para a direita, para a sua direita aqui. Tudo bem? Do piloto é mais fácil para você ver. Para o piloto, a trajetória da bolinha é essa daqui, ó. É o movimento circular. É essa trajetória que a bolinha faz e é isso que o piloto enxerga a bolinha fazendo. Agora, para alguém que está em solo, enxerga esse movimento aqui da bolinha, ó. Por quê? À medida que ela vai girando, o avião está indo para frente também, né? Esse movimento ele é conhecido como movimento helicoidal.
E helicoidal vem da palavra hélice. É a espiral do seu caderno está fazendo uma helicoidal aí. Não confundam com a espiral. A espiral, que é o movimento das galáxias, inclusive da nossa, da Via Láctea, é algo que vai diminuindo o seu raio ao longo da trajetória, tá bom? A helicoidal, o raio ele continua constante. Então, o movimento, ele também depende do referencial. Eu jamais posso falar para você que estou me movendo ou estou parado se eu não citar primeiro um referencial. Nesse momento, estou parado ou estou me movendo? Professor, depende, cara, depende do referencial. Se você não falar sobre qual referencial, essa pergunta, ela é idiota. E nós não somos idiotas, nós estudamos física. Sim, cara, eu concordo com você. Então, só vai haver movimento quando a posição muda em relação ao referencial. Então, no referencial, eu posso traçar uma coisa que é um eixo coordenado. Tudo bem? Então, imagina que meu referencial seja essa árvore aqui no meio da pista. Eu vou colocar o ponto zero aqui. Para a direita, falo que é o eixo positivo. E para a esquerda, eu vou falar que é o eixo negativo. Tudo bem? E eu tenho um carro, aqui vai estar numerado 1, 2, 3, 4, 5, 6. A e B. Eu tenho um carro que ele inicialmente está em A e depois ele parou em B. Observem, houve mudança na posição em relação a esse cara, em relação à árvore, houve, olha. Antes esse cara estava aqui a uma certa distância da árvore, agora ele está aqui um pouquinho mais longe. A posição mudou. Então, se houve variação na posição do móvel, houve aqui um movimento. Então, eu falo que esse cara ele tem uma posição SA e esse daqui ele tem uma posição SB. Professor, por que você está usando S para posição? Se posição se escreve com P, você é analfabeto? Não, talvez seja. Mas a gente não usa português aqui, nós somos chiques, bem. A gente utiliza o inglês, e no inglês não é posição, a gente fala space. Então é o space final, o space inicial. O finish space or beginning space. Então eu tenho uma variação na posição. E observem para essa letra grega. Esse triângulo aqui, ele quer dizer o delta. Tudo bem? Sempre que você vê isso daqui na física, esse delta, ele quer dizer variação. Anota isso que é importante. Um delta S é a variação do espaço, uma variação da posição. Então, como que é a variação da posição? É a posição final menos a posição inicial. Nesse caso, eu usei SA e SB. Mas a gente vai conhecer o delta S como o espaço final menos o espaço inicial. S é o S final, o espaço final. E S0, isso daqui é um zero, tá bom? Porque tudo começa no zero. É o espaço inicial. Presta atenção, se o delta S ele for zero, não houve variação na posição. Se o delta S for diferente de zero, houve variação na posição. Então, se o delta S for zero, o móvel está parado em relação àquele referencial. E se o delta S for diferente de zero, o móvel está se movendo. Professor, delta S, sim, cara, olha só. Imagina que eu tenha um móvel. Esse daqui está numerado, tá bom? 1, 2, 3, 4. Ele começa aqui no espaço 4, ele vem e para no 2, ok? Qual foi a variação da posição dele? Qual foi o delta S dele? Você vai falar 2 e você errou. Por quê? O delta S é o espaço final menos o espaço inicial. Ele começa no 4, termina no 2. Delta S é 2 menos 4, que é igual a menos 2. Observa que delta S não quer dizer distância percorrida, e sim a variação da posição. Professor, a variação da posição, delta S deu negativo, pode? Sim, cara, pode. Delta S dar negativo significa que o objeto, que seu carro, que seu móvel, ele está voltando, ele está indo para trás, ele não está indo para frente.
O ΔS não é a distância que ele percorre, a distância que ele percorre é diferente, tá bom? A distância que ele percorre vai ser a soma do módulo, e lembrando que módulo é sempre positivo, de todos os ΔS do percurso. Agora, o ΔS ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Se você parar para pensar, a variação da sua posição ao longo do seu dia é zero. Imagina, você acorda onde? Na cama. Você percorre vários lugares ao longo do seu dia, percorre uma infinidade de lugares, e no final do dia você volta para a cama. Então, se você fizer a variação da posição, sua posição final menos a posição inicial, como elas são iguais, é zero. Então, o seu deslocamento no final do dia ele foi zero. Não estou falando da distância percorrida, estou falando do deslocamento. Então, teria sido melhor ficar em casa. E agora a gente vai falar da nossa velocidade média. Professor, o que é velocidade média? É a taxa com a qual a posição varia. Isso daqui é a velocidade média. Eu estou medindo uma taxa com que a posição varia. Como que eu calculo essa velocidade média? A velocidade média ela é dada por ΔS dividido por ΔT. Tudo bem? Onde ΔS é o espaço final menos o espaço inicial e o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Às vezes, o deslocamento e a distância percorrida eles vão coincidir. E o problema ele vai te dar a distância percorrida para calcular a velocidade média. Pode calcular sem problema, tudo bem? Às vezes eles coincidem. Vamos só olhar qual é a unidade de velocidade. Aqui em cima tem a unidade de comprimento. No Sistema Internacional de Medidas, comprimento é dado em metros. Aqui embaixo eu tenho uma unidade de tempo, é o tempo que durou o seu percurso. No Sistema Internacional de Medidas, o tempo ele é medido em segundos. Então, a sua velocidade é uma coisa em metros dividido por segundo. Sim, a unidade no SI da velocidade é metros por segundo. Mas a unidade mais comum que você costuma ver na sua vida é essa daqui, olha. Quilômetros por hora. E lembrando que aquilo que o carro do seu pai mede não é velocidade. Aquilo que o carro do seu pai mede se chama rapidez. Velocidade ela é uma coisa que pode ser positiva ou negativa, mas quando o seu pai te dá ré, o ponteiro não marca negativo, o ponteiro está sempre no positivo, tudo bem? Aquilo lá é uma rapidez. Se a velocidade for positiva, a gente fala que é um movimento progressivo. Vou falar em brasileiro, né? Para frente. E se a velocidade for negativa, falando em brasileiro, para trás. Movimento retrógrado. Tudo bem? Professor, como que a gente calcula essa velocidade média, então? Um carro. Uma partícula, vamos lá, partículas são mais fáceis do que carros. Uma partícula percorre 200 metros em 4 segundos. Qual a velocidade média dessa partícula? Velocidade média é ΔS sobre ΔT. ΔS, quanto que ela percorreu? 200. ΔT, em quanto tempo ela fez isso? 4. 200 dividido por 4 é 50. Ó, aqui em cima eu usei metros, aqui embaixo usei segundos. 50 metros por segundo. Calculei essa velocidade. Professor, mas vão ter vezes que eu vou precisar passar de metros por segundo para quilômetros por hora. Eu sou capaz de fazer isso? Professor, terão vezes que eu vou ter que passar de metros por segundo para quilômetros por hora. Como que eu faço isso? Se liga. Esse cara aqui é o segredo. 3,6. Se eu quero passar de metros por segundo para quilômetros por hora, o segredo está nesse número. Olha só, é só você pensar comigo.
Metro é uma coisa que é menor e vai passar para quilômetro, que é uma coisa que é maior. Então, quando eu passo de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. E se eu quiser passar de quilômetros por hora, que é uma coisa grandona, para metros, que é uma coisa pequenininha, eu tenho que dividir esse número por 3,6. Então, um pequeno exemplo aqui, olha. 20 metros por segundo. Isso daqui seriam quantos quilômetros por hora? Olha, quero passar de metros, que é uma coisa pequena, para quilômetros, que é uma coisa grande. Eu preciso multiplicar. Vou multiplicar por quanto? Vou multiplicar por 3,6. 20 vezes 3,6 dá 72 quilômetros por hora. Quero passar 104 quilômetros por hora. Passar isso daqui para metros por segundo. Quanto que dá? Olha, quero passar de quilômetros para metros. Eu vou dividir. Vou dividir por quanto? Vou dividir por 3,6. 104 dividido por 3,6 dá 30. Professor, como você sabe isso? Você faz a conta muito rápido. Não, cara. Quando você começar a fazer muitas contas, esses dois números vão aparecer à beça. 72 km por hora. E que dá 20 metros por segundo e 30 metros por segundo, que são 104 km por hora. Isso daqui é clássico. No início você vai precisar fazer tempo, vai precisar perder tempo fazendo conta, mas depois tu vai ganhando. E lembrando, cara, que não importa o que um móvel fez durante o percurso, se ele parou, se ele andou. A única coisa que me importa para calcular a velocidade média é o quanto ele percorreu e em quanto tempo ele percorreu. Então vamos fazer um problema aqui clássico, olha. Um carro inicia o movimento. Às 10 da manhã. Percorre 100 quilômetros em 2 horas. Para 1 hora para almoçar. E percorre mais 100 quilômetros, terminando às 14 horas. Repara que a única coisa que me interessa para calcular a velocidade média é o quanto ele percorreu, em quanto tempo ele percorreu. Tudo bem? Não importa se ele almoçou, se ele não almoçou, não vou te contar o tempo. Ó, velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. Aqui você pode passar de quilômetros para metros e horas para segundos, fazer a conta, mas é mais fácil fazer a conta em quilômetros e depois dividir por 3,6. O deslocamento, olha, primeiro ele anda 100 km, depois ele anda mais 100 km. Então o deslocamento total foi de 200 km. Variação do tempo. Ele termina às 14 horas e ele começa às 10 horas. 14 menos 10 dá 4. 200 dividido por 4 é igual a 50 km por hora. Essa daqui é a resposta. Então, estou deixando uma listinha para vocês brincarem, tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tenham ao longo da matéria, a gente vai continuar abordando isso semana que vem, fica tranquilo, isso daqui é só uma pequena introdução. Qualquer dúvida que vocês tenham aí, vocês podem entrar em contato. É isso aí, galera. Tamo junto. Um forte abraço. Até a próxima. É nóis. Valeu.